Pensa só no governo como se fosse um computador, um supercomputador, na verdade. Mas, o que impede essa máquina de travar, de dar um bug, de executar os comandos todos errados? Bom, ele precisa de um sistema operacional, aquele conjunto de regras que diz como tudo tem que funcionar. E para o Estado, esse sistema tem nome, é o direito administrativo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Então a grande pergunta que fica é essa, né? Se o governo tem todo esse poder, quem é que fiscaliza? Quem cria as regras para quem já cria as regras? Como é que a gente garante que essa força toda, essa máquina imensa, trabalhe para a população e não para si mesma? Pois é aí que entra o direito administrativo. Para a gente entender as regras desse jogo, primeiro a gente tem que saber quem está jogando, certo? E olha, é muito comum confundir Estado, governo e administração pública. Parece tudo a mesma coisa, mas não é. Vamos botar os pingos nos is agora, porque saber o papel de cada um é fundamental para entender como funciona esse manual de instruções do poder. Olha só que legal como essa tabela organiza tudo. Para ficar bem fácil de entender, pensa assim. O Estado é o corpo inteiro, sabe? A entidade jurídica completa. Já o governo é o cérebro. É ele que toma as decisões, que define as políticas, que diz vamos para lá. E a administração pública? Bom, essas são os braços e as pernas. É a máquina que vai lá e faz acontecer no dia a dia. São peças diferentes, mas que, claro, trabalham juntas num sistema só. E aqui a gente vai ainda mais fundo. Sabe o direito administrativo? Ele não está muito preocupado com as grandes decisões políticas, lá do cérebro. O foco dele é na máquina, na execução. É sobre como aquela decisão vira de fato um hospital funcionando, uma escola aberta para todo mundo. O foco é na ação, no fazer, e não só na intenção política. Então, beleza. Se a administração pública é quem executa, ela não pode sair fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Ela precisa de um guia, de um manual de instruções bem claro. E adivinha qual é esse manual? Exato, o direito administrativo. É ele que vai ditar o que a máquina pública pode fazer, o que não pode e, principalmente, como ela deve fazer. Bom, aqui a gente tem a definição mais formal, né? Mas presta atenção em duas palavras que são a chave de tudo aqui. Público e interesse público. É um ramo do direito público porque ele equilibra a relação entre o Estado e a sociedade. E o objetivo final é sempre o interesse público. E isso não é o interesse do governante ou de um grupinho, é o bem-estar de todo mundo. Essa é a bússola que tem que guiar absolutamente tudo. Isso leva a gente para um ponto que é fundamental. A base de tudo, a fundação, é a lei. Para a gente, como cidadão, a regra é o que não é proibido é permitido. Certo? A gente pode fazer de tudo desde que não seja contra a lei. Para a administração pública, a lógica é o oposto total. Ela só pode fazer aquilo que a lei manda ou autoriza ela a fazer. A lei não é só um limite, ela é um motor de partida. Sem essa autorização da lei, a máquina pública nem liga. Pode parecer um sistema super complexo, cheio de regras, mas a gente pode resumir tudo em dois grandes princípios, duas regras de ouro. Pensa neles como as duas forças que mantêm tudo em equilíbrio. De um lado, uma força que dá poder para o Estado agir. Do outro, uma que impõe limites e deveres. É um cabo de guerra constante. E essa imagem aqui ilustra essa tensão de um jeito perfeito. A supremacia do interesse público é o foguete. É o poder que o Estado tem para agir rápido e com força pelo bem de todos. Tipo, desapropriar um terreno para construir um hospital. Mas do outro lado tem a indisponibilidade do interesse público, que é a âncora. Ela segura esse foguete e diz, calma lá. O Estado não é o dono desse poder. Ele só está tomando conta dele em nome do povo. É por isso que ele não pode sair por aí contratando um amigo do amigo. Ele é obrigado a fazer licitação, concurso público, tudo para garantir que esse poder todo seja usado do jeito certo. Beleza, então a gente tem essas duas grandes regras, o foguete e a âncora. Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? A nossa Constituição pegou essas ideias e transformou num código de conduta bem claro, com 5 mandamentos. E são regras que valem para todo mundo que trabalha no serviço público, viu? Do presidente da República até o funcionário que atende no balcão. E para ajudar a gente a lembrar desses 5 princípios, tem um macete, um mnemônico super famoso, a palavra LIMPE. É isso mesmo, L-I-M-P-E. Cada uma dessas letras é a inicial de um pilar da administração pública. É como se fosse o checklist básico que todo servidor tem que ter na cabeça antes de fazer qualquer coisa. Então, vamos decifrar o que significa esse LIMPE. É L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência.
Esses 5 juntos formam a espinha dorsal da administração pública aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Começando pelo L, de legalidade. E aqui está aquela virada de chave que a gente já falou e que é super importante. Para qualquer pessoa, a lógica é: se a lei não proíbe, então eu posso fazer. Já para o gestor público, a lógica é o contrário. Se a lei não autoriza, então eu não posso fazer. A ação dele depende sempre de uma permissão que venha da lei. Agora, o I de impessoalidade. E esse princípio é interessante porque ele tem, 3 lados. O primeiro é que a finalidade tem que ser sempre pública, nunca para beneficiar alguém específico. O segundo é que o tratamento tem que ser igual para todo mundo, sem favoritismo. É por isso que tem concurso e licitação. E o terceiro, que é bem visível, é que o agente público não pode usar o cargo para se promover. Sabe aquela placa de obra? Tem que estar escrito realização do governo, e não obra do governador fulano de tal. Isso nos leva a uma pergunta interessante. Será que uma coisa pode ser legal, estar na lei, mas mesmo assim ser errada? A resposta quando a gente fala de administração pública é sim. E é isso que nos leva ao terceiro princípio, o M de moralidade. E atenção, moralidade aqui não tem nada a ver com a opinião pessoal de cada um, o que eu acho certo ou errado. É sobre um padrão objetivo de honestidade, de boa-fé, de agir corretamente. Pensa num exemplo. Contratar uma empresa de um parente para um serviço pequeno uma vez pode até não ter problema legal. Mas e se isso acontece sempre? E se todas as contratações vão para pessoas próximas? Olhando o conjunto, fica claro que tem algo errado ali. Mesmo que cada ato isolado pareça legal, o todo é imoral e pode ser anulado. O quarto princípio é o P, de publicidade, que na prática quer dizer transparência. Tudo que o governo faz precisa ser público, precisa ser divulgado. E isso por 2 motivos principais. Primeiro, para que a decisão comece a valer de verdade. E segundo, e talvez mais importante, para que todo mundo possa fiscalizar. A regra geral é sempre a transparência total. O sigilo é uma exceção raríssima, só em casos muito específicos como segurança nacional, e mesmo assim, por tempo limitado. E para fechar o nosso limpe, temos o E, de eficiência. Esse princípio foi o último a entrar na Constituição, sabia? E a ideia dele é bem direta. Não basta só seguir as regras. É preciso fazer as coisas bem feitas. É sobre buscar o melhor resultado possível, com mais qualidade e gastando menos. No fim das contas, sobre ter uma boa gestão e entregar resultados de verdade. Pronto, passamos por todas as letras do Limper. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas, no final das contas, por que tudo isso importa de verdade? Como é que esse manual de regras afeta a vida de todo mundo? Vamos amarrar essas pontas. Lá no começo, a gente falou que o direito administrativo é o sistema operacional do governo, lembra? Então, o ponto central é esse. Todo esse sistema, com todas essas regras do LIMP, existe por um único motivo. É para garantir que aquele poder imenso do Estado seja usado para as pessoas e nunca contra elas. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Os princípios, as regras do jogo, estão todos lá, escritos na Constituição. Eles são bem claros. A verdadeira questão, aquela que a gente se depara todo santo dia, talvez não seja mais quais são as regras. A questão é, quem é que garante que elas sejam cumpridas?